Primeiro dia de trabalhos do novo executivo de futebol Marcelo Paz no CT Dr. Joaquim Grava. Teve conversa e elogios aos jogadores e também a toda a estrutura do CT. Atacante paraguaio Ángel Romero divulgou vídeo de despedida do timão com um certo desabafo. E o atacante Memphis ficou somente na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava no primeiro dia de trabalhos dessa temporada de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o primeiro dia de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, que teve o atacante Memphis ficando somente na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians voltou aos trabalhos na tarde do último sábado, dia 3 de janeiro, iniciando os trabalhos visando essa nova temporada. Teremos um calendário extremamente apertado, como eu disse, retorno no dia 3, estreia no Campeonato Paulista no dia 11 desse mês. Então, poucos dias de descanso os jogadores tiveram, já que a última partida oficial aconteceu no dia 21 de dezembro, que foi a grande final da Copa do Brasil, e já o retorno no sábado, dia 3 de janeiro. O Memphis foi o autor do gol do título lá no Maracanã contra a equipe do Vasco, e já no primeiro dia de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, nesse primeiro dia de 2026, o jogador ficou na parte interna do CT. De todos os jogadores que se reapresentaram, o Memphis foi o único que ficou na parte interna do CT, cumprindo uma rotina de trabalhos individualizados. Na reta final do ano passado, lembrando, ele sofreu com dores musculares e acabou até antes das partidas decisivas da Copa do Brasil, ficando a maioria dos dias de trabalhos também na parte interna do CT. Então, como uma forma preventiva, o Memphis foi o único jogador a não aparecer em campo no primeiro dia de trabalhos, ficando na parte interna do CT, fazendo uma rotina de trabalhos individualizados que deverá seguir pelos próximos dias. A minha opinião quanto ao Memphis ter sido o único jogador a não ter ido a campo no primeiro dia de trabalhos no CT é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que na temporada passada teve muitos problemas de lesões. Muitos problemas musculares o Memphis acabou tendo, ficou mais de 70 dias fora, contando todas as lesões que ele teve. Então, absolutamente que o clube acabou adotando uma forma preventiva para tentar ter o jogador o máximo possível em campo. Na reta final mesmo da Copa do Brasil, nas partidas decisivas contra o Cruzeiro, na semifinal, contra o Vasco também na grande final, o Memphis também não ia a campo, ele ficava somente na parte interna do CT, realmente fazendo esses trabalhos preventivos. Acredito que um planejamento foi montado em cima disso, absolutamente, que o jogador tem que ir a campo, tem que treinar, tem a questão do ritmo e tudo mais, só que é aquele detalhe, um jogador que acabou tendo muitos problemas na temporada passada, acaba iniciando essa temporada de calendário apertado em muitos jogos, fazendo um trabalho de forma preventiva. Tomara que dê certo e que nós tenhamos um Memphis mais presente em campo nessa temporada de 2026. E agora vamos falar sobre o vídeo de despedida do atacante paraguaio Ángel Romero, que acabou chamando a atenção pelas frases de toda a homenagem que ele fez ao nosso timão, só que também um vídeo do Romero que no final acabou tendo ali uma grande crítica às pessoas que não querem o bem do timão. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Na reapresentação dos jogadores, que aconteceu no sábado, dia 3, nós tivemos a confirmação
da não continuação do atacante paraguaio Ángel Romero dentro do Corinthians. Jogador que tem história dentro do timão, chegou lá em 2014, teve a sua primeira passagem interrompida em 2019, quando não entrou em acordo para a renovação, retornou como primeiro reforço para 2023 e acabou ficando até o último dia do ano passado. Romero, que tem marcas pelo timão, são quase 400 jogos, jogador que é o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena e o estrangeiro que mais marcou gols e também vestiu a nossa camisa. Jogador que conquistou 6 títulos e não somente por gols, títulos, e sim por sempre ter sido um exemplo de raça, dedicação dentro de campo. O Romero é ídolo pela maioria de nós, torcedores do Corinthians. O Corinthians emitiu uma nota comunicando a saída do Romero, colocou alguns vídeos em homenagem ao jogador e o próprio jogador também fez um vídeo lembrando momentos dele com a camisa do Corinthians, com o próprio Romero narrando o vídeo, falando que o Corinthians deu tudo a ele e tudo mais. E no final do vídeo, o Romero fala uma frase que acaba chamando muita atenção: para que o Corinthians continue lutando contra as pessoas que não querem o seu bem. Lembrando que depois do título da Copa do Brasil, ainda no gramado do Maracanã, o Memphis fez fortes críticas à política do clube mediante a tudo que vem acontecendo. Então tivemos um Romero, de uma certa forma, podemos de repente considerar como um desabafo ou até uma indireta. Fato é que Romero não seguirá no timão e muitos, de uma certa forma, entenderam a situação. Jogador que não foi bem na temporada passada, mas o Romero é um jogador que sempre ficará na nossa memória e, volto a dizer, acabou ali de uma certa forma fazendo um certo desabafo no seu vídeo de despedida do timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Romero é a seguinte, vamos lá. O Romero, que ao longo dos anos, todo esse tempo que ele ficou no Corinthians, o Romero passou a entender detalhes de processos dentro do clube, principalmente os processos políticos. Para mim, isso é uma questão de interpretação. Aí eu acredito que cada um pode interpretar de uma forma. Quando ele fala lutando contra as pessoas que não querem o seu bem, ele não está falando, por exemplo, para o Corinthians continuar lutando contra os adversários dentro de campo. Para mim, ele está falando de fora de campo. Para mim, ele está falando das pessoas que hoje estão dentro do clube, mas não querem o bem. Mas, capitão, ele está falando isso porque não renovaram o contrato dele? Eu acredito que não. Eu acredito que o Romero, ele entendeu o processo, ele entendeu que, de repente, pode ter chegado o momento dele sair. Ele queria sair? É diferente, ele queria continuar. Tivemos até informações que ele aceitou diminuir os salários, nada oficial. Mas ao meu ponto de vista, o Romero, que durante tanto tempo de Corinthians, contando a primeira passagem e a segunda, são 11 anos de Corinthians. Então o Romero passou a entender exatamente como que a sujeira política acontece dentro do clube. Ao meu ponto de vista, de uma maneira menos incisiva, por exemplo, do que o Memphis fez depois da final da Copa do Brasil. Enfim, para mim, na minha opinião, volto a dizer, é um certo desabafo contra a política do clube. Sabemos que, infelizmente, isso atrapalha e atrapalha muito o Corinthians, essa questão da política que só atrapalha, da sujeira da política que o Corinthians vive. E, de uma certa forma, um jogador que marca seu nome com da história do clube e no seu vídeo de despedida com belas palavras homenageando o nosso timão. Para mim, sinceramente, o vídeo de despedida que o Romero fez sobre o seu período no Corinthians, essa homenagem ficou até melhor que as homenagens que o próprio Corinthians acabou fazendo para o jogador e acaba chamando muita atenção. Uma das últimas palavras nesse vídeo do jogador, com ele mesmo narrando, ele dizendo isso, para que o Corinthians continue lutando
contra as pessoas que não querem o seu bem. Para mim, ele está falando da política do clube. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o primeiro dia do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, dentro do Corinthians. Marcelo Paz finalmente foi até o CT Dr. Joaquim Grava, esteve no CT Dr. Joaquim Grava, conheceu tudo por lá e fez elogios a toda a estrutura, jogadores e funcionários. O sábado, dia 3 de janeiro, foi data da reapresentação do elenco. Os jogadores retornaram aos trabalhos, iniciando já atividades, tendo trabalhos em campo com o treinador Dorival Júnior. Só que também esse mesmo dia ficou marcado pelo primeiro dia do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, dentro do timão. Marcelo Paz, que foi anunciado oficialmente como o novo executivo de futebol do Corinthians no dia 27 de dezembro. Aí, como tivemos períodos de final de ano, dias festivos, o Marcelo Paz já estava trabalhando, deixando bem explicado, com reuniões, ligações, e ele ainda não havia aparecido no CT Dr. Joaquim Grava até o sábado, dia 3 de janeiro. Conheceu tudo por lá, estrutura, conversou com funcionários e acabou falando as suas primeiras palavras de dentro do CT para a Corinthians TV, fazendo elogios principalmente a funcionários, aos jogadores e tudo mais. Vamos para as primeiras palavras dele de dentro do CT Dr. Joaquim Grava. É importante ter o retorno já agora após o título da Copa do Brasil. À tarde, tivemos uma apresentação junto ao grupo de jogadores. Encontrei um grupo motivado, feliz, sorridente, focado, sabendo dos objetivos do clube para a temporada, de que em cada jogo temos que dar o nosso melhor para alegrar nossa torcida e dar orgulho para quem acompanha o Corinthians. O primeiro dia para mim foi muito proveitoso. Estaremos aqui todos os dias dando o nosso melhor com os profissionais qualificados que tem no CT, sempre pelo bem do Coringão. Então, essas foram as primeiras palavras, primeiro dia do Marcelo Paz dentro do CT Dr. Joaquim Grava, sabe, do desafio enorme que ele terá pela frente. A minha opinião quanto a esse primeiro dia do Marcelo Paz, essas primeiras palavras dele de dentro do CT Dr. Joaquim Grava é a seguinte. Primeiramente, eu conversei com uma pessoa de dentro do CT que me passou alguns detalhes sobre o Marcelo Paz e a palavra que mais me chamou a atenção em relação ao primeiro dia do novo executivo de futebol dentro do nosso centro de treinamentos é impressionado, que o Marcelo Paz ele ficou impressionado com toda a estrutura do nosso CT, absolutamente que ele já tinha uma noção de como as coisas eram, só que ele passou a conhecer tudo exatamente, detalhes por detalhes, o hotel onde os jogadores ficam, todos os detalhes ali para conforto e bem-estar dos atletas, as estruturas profissionais para trabalhos. Então, o Marcelo Paz ficou muito impressionado com aquilo que ele viu dentro do nosso centro de treinamentos. Agora, os trabalhos do Marcelo Paz vão seguir em um ritmo muito acelerado. Conforme ele mesmo disse, a promessa é estar todos os dias no CT. Ele já se mudou para a capital paulista e agora ele sabe do tamanho do desafio que ele terá pela frente. Tomara que ele tenha autonomia para trabalhar, tomara que a política não interfira no trabalho dele e tomara também que ele não abra lacunas e não deixe brechas para que a política acabe de uma certa forma interferindo no seu trabalho. Então foi o primeiro dia dele no CT, foi o primeiro dia dele conversando, se apresentando aos jogadores e a partir de agora é trabalho. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer para que o Marcelo Paz consiga fazer um grande trabalho no Corinthians, assim como ele conseguiu fazer na equipe do Fortaleza, absolutamente, que agora ele está em um mundo totalmente diferente, com todo respeito à equipe do Fortaleza, mas no Corinthians ele terá o maior desafio da sua carreira e nós, como torcedores, temos que torcer para que tudo dê certo.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam de já no primeiro dia de trabalhos de 2026 o Memphis ter ficado somente na parte interna do CT. E as palavras do Romero no final do vídeo de despedida dele, pedindo para que o Corinthians continue lutando contra as pessoas que não querem bem. Para quem vocês acham que ele direcionou essas fortes palavras? E sobre o primeiro dia do Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, vocês estão confiantes que ele terá autonomia para fazer o seu trabalho da maneira profissional que ele pretende? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!